Olá. Permanece uma incógnita essa questão da ansiedade. A começar pelo termo e pelo vocábulo, que é muito mal utilizado e muito mal entendido pela população em geral. Quer dizer, sempre se associa o termo ansiedade a uma coisa ruim. Fulano é ansioso, fulano está inquieto, fulano é isso, fulano é aquilo. Sempre referindo um pejorativo para o termo ansiedade. E, na realidade, o que eu gostaria de transmitir e trabalhar um pouco com os senhores todos aqui nessa manhã, nesse vídeo, é mostrar que a ansiedade é uma condição humana vital para a nossa existência. Por quê? Porque, do ponto de vista médico, nós estamos referindo a um mecanismo indispensável à nossa adaptação. Então, a designação de ansiedade tem a ver e diz respeito a um mecanismo de adaptação humana. Adaptação às circunstâncias externas, que todos nós estamos sujeitos, desde o nascimento até a nossa morte, e às circunstâncias internas a cada indivíduo. Quer dizer, quem garante, quem assegura, quem promove, quem garante essa atividade, essa funcionalidade humana, é justamente esse mecanismo de ansiedade, designado assim de forma genérica, que é garantido, evidentemente, por outros pressupostos fisiológicos e orgânicos contidos nas áreas do cérebro responsáveis pela ansiedade. Então não há como você ter vida, de você evoluir, de você crescer, de você se defender, de você se proteger na vida sem as condições gerais de adaptação, que é essa designação da ansiedade. É isso que nós nos referimos. E não essa imagem pejorativa, negativa, ruim em torno desse assunto. Muito bem. O segundo ponto importante é que essa função, como muitas outras, isso a gente tem demonstrado nesses vídeos aqui sistemáticos, elas podem se desorganizar. A função do medo pode se transformar, por exemplo, em pavor, que é uma disfunção do medo. Os sentimentos positivos de amor, de fraternidade, podem se disfuncionar, gerando os quadros de obsessão, de fanatismo, de paixões incontroladas, etc. A agressividade pode se transformar, que é uma função indispensável à nossa proteção e à nossa sobrevivência, pode se transformar em violência. Então, todos os sentimentos humanos, indistintamente, em condições normais, estão a serviço da vida, assim como a ansiedade. Por outro lado, esses mesmos sentimentos que estão favoráveis à vida podem se disfuncionar e provocar o que a gente chama de disfunções do sentido, do significado desses sentimentos todos, certo? Isso acontece com todas as dimensões humanas e todas as ferramentas que nós dispomos em condições naturais para viver a vida que nós temos. No caso particular da ansiedade, quando ela se disfunciona, quando ela adoece, vamos dar essa designação para ficar mais fácil, mais simples, para que a gente possa entender, quando ela se disfunciona, quando ela adoece, vão produzir 5 condições que nós já tratamos de alguma delas. A pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, que são capítulos importantes da psicopatologia da psiquiatria moderna, aí o chamado estresse pós-traumático, que são aquelas vítimas de ocorrências traumáticas no cotidiano, e o transtorno obsessivo compulsivo. Então essas 5 condições configuram a disfunção da ansiedade. No caso do pânico, da síndrome do pânico, da doença do pânico, do transtorno do pânico, como são designadas esse transtorno, o básico é que há uma disfuncionalidade nesse mecanismo de adaptação. As pessoas são acometidas subitamente do chamado ataque de pânico. O sujeito entra num pavor gigantesco, acha que vai morrer, que vai perder o juízo, que vai perder o sentido da vida, que vai ficar louco, ou que vai ter um infarto fulminante repentino. Essas pessoas acometidas desses surtos, desses quadros agudos de ansiedade, intensos, eles, mesmo estando em sono, mesmo estando dormindo, acordam apavorados. Então a primeira grande situação médica e clínica é o pavor que essas pessoas ficam cometidas naquela circunstância da eclosão da ansiedade aguda. E fazem tudo para poder ser socorridos.
Então, se você está dirigindo, tem um ataque de pânico no trânsito, você abre a porta do seu carro, pode deixar o carro por lá e sai desesperado no pronto-socorro. Ou atrás de alguém que possa lhe dar cuidados e lhe proteger. Por quê? Porque a sensação naquele momento iminente é de que você pode morrer, você pode perder o sentido, pode perder a mente, ficar louca, etc. Então, são súbitos esses ataques. A segunda característica dos ataques de pânico é que eles são autorresolutivos, isto é, acontece o ataque e algum tempo depois, em torno de 15, 25 minutos, isso desaparece. Então, bem aqui, a pessoa já não sente nada, mesmo que não seja tratado ou atendido em um pronto-socorro. Quer dizer, a própria natureza do evento faz com que ele próprio se resolva. Sucessivos ataques de pânico vão fazer com que esses períodos se estendam mais, às vezes até cronifiquem, às vezes não. Frequentemente tem doente portador de transtorno do pânico, ou seja, do pânico crônico, porque não foram bem orientados, não foram fizeram o tratamento correto. Então isso é muito frequente. O fato é que esses ataques de pânico iniciais, eles têm essa resolução. Chega bem aqui, passa 10, 15, 20 minutos, isso desaparece completamente. Então essa tem autorresolutividade. Uma terceira característica é que a pessoa vai apresentar alguns desses sintomas que eu vou me referir. Peso na cabeça, sensação aguda de mal-estar, uma sensação gravíssima de sufocamento. O sujeito tem a impressão que vai morrer, que vai ficar sufocado, que não vai conseguir respirar. Há uma maior pressão precordial, justamente nessa região respiratória do peito. A gente se sente oprimido como se fosse perder. Há uma sensação de despersonalização grosseira, profunda, como se você fosse perdendo simultaneamente a sua identidade, fosse se desconhecendo a si mesmo, perdendo a sua identidade, embora isso não aconteça. Isso pode acontecer, a perda da identidade, em quadros graves de outras doenças mentais. Mas nesse caso não acontece isso. Mas há uma sensação iminente de que você está perdendo a sua identidade. Sintomas vegetativos, mão fria, pés frios, mãos e pés frios, tremores difusos de extremidade, então de parte do corpo inteiro, uma sensação de inquietude gigantesca, você não consegue parar, se concentrar, interrompe aquilo que você está fazendo, que fica apavorado, vai e volta, não consegue se sentar, ficar tranquilo. Sensações de epigastralgia, de mal-estar difuso no abdômen, vômito, diarreia, dor de cabeça profusa. Então é um conjunto enorme de sintomas que podem aparecer por ocasião desse transtorno. E vejam uma particularidade, isso não é durante o dia todo. Durante o dia todo, se isso acontece, nós estamos diante da chamada transtorno de ansiedade generalizada, é o TAG. O pânico, os ataques de pânico são temporários e transitórios em curto espaço de tempo. Então não se vai pensar que o sujeito que tem ataque de pânico vai passar o dia todo tendo isso. Quando estas pessoas apresentam até 4 ataques no mês, em 30 dias, aí você fecha o diagnóstico. Então essa pessoa terá que ter tido pelo menos 4 ataques desses que eu descrevi em 30 dias. Se teve só um ataque em 30 dias, 2 ataques em 30 dias, 3 ataques em 30 dias, isso não é doença do pânico. Isso são ataques agudos de ansiedade isolados, mas que não configuram o diagnóstico dessa doença. O tratamento, tem muita gente que me pergunta, escuta, como é que se trata isso? Isso tem que tomar remédio? Tem. A maioria dessas doenças psiquiátricas, entre as quais essas da ansiedade, elas são provenientes de disfunções ocasionadas. A maioria dessas doenças são ocasionadas por disfunções do sistema nervoso central. Então nós temos uma sede no cérebro que controla a ansiedade humana. Se esse sistema que controla a ansiedade disfuncionar, se alterar, o que vai acontecer? O sujeito certamente vai apresentar as consequências dessa disfuncionalidade do sistema nervoso central. É o que acontece com o pânico. Então você tem que tomar fármacos hoje altamente efetivos que controlam, que corrigem, que organizam essas funções desorganizadas responsáveis pelos ataques de pânico. Então, as moléculas em geral de medicamentos são chamados antidepressores e os ansiolíticos, categorias distintas de fármacos que são absolutamente importantes. Tem algumas particularidades que eu vou aproveitar esse vídeo para dizer para vocês. Primeiro,
todo tratamento da doença do pânico nunca será por menos de 9 meses. Não pense você que se você tem uma doença do pânico, vai para o psiquiatra ou para o médico, chega lá e te passa um remédio, na semana seguinte você está boazinha, 15 dias, ou 20 dias ou um mês. Aí você resolve deixar seu medicamento, está completamente equivocado. Você que não seguiu a orientação, o segundo, se o médico não fez isso, ele também se equivocou. Porque tem que ser no mínimo 9 meses. E em sendo outras crises mais antigas na vida dessa pessoa, às vezes o tratamento é por muitos e muitos anos, para evitar que essa doença se recrudesça. A segunda orientação importante é que o tratamento é feito com medicamentos que não viciam. Existe esse mito, essa história de que o jeito que está tomando remédio de tarja preta vai viciar. A possibilidade é real. Você pode ficar viciado de inúmeros fatores, não é só de medicamento. Mas se houver abuso, se você está seguindo rigorosamente a orientação do médico de prescrever essa medicação, e lhe explicou tudo sobre ele, não tem por que você temer, siga a orientação. Os tratamentos foram feitos para isso e no mundo inteiro. Não é só aqui no Maranhão, nem em Caxias, nem em Codó, nem em Imperatriz, não. Isso é feito no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda a Europa, o mundo inteiro, na China, seja onde for. As pessoas têm que tomar medicamento. O tratamento é que não deve ser exclusivamente às custas de remédio. Aí você tem que fazer o quê? Buscar uma psicoterapia. Em geral, os tratamentos psicoterápicos são a base de terapia cognitivo-comportamental, que são técnicas avançadas de relações profissional-terapeuta, importante na configuração desse diagnóstico, desse tratamento, para esse paciente se livrar disso. E tem casos crônicos em que as pessoas já estão muito afetadas pela doença, ou porque não seguiram a orientação médica corretamente, ou porque resolveram por conta própria deixar de se tratar, em que não é só tomar medicamento. Tem que tomar remédio, fazer psicoterapia, tem que ter medidas reabilitadoras. Aí entra os terapeutas ocupacionais, para poder organizar um sistema de vida que as pessoas se livrem disso. O fato é que a doença do pânico é uma condição que tem uma possibilidade de recuperação gigantesca, é um transtorno já por demais conhecido da neurociência e da psiquiatria, não tem mistério, mas que você tem que seguir a orientação que o seu médico der, para que não haja nenhum problema com relação à evolução desse transtorno que pode complicar a sua vida. Um abraço a todos e até a próxima.